Glórias a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Os irmãos estão bem? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no seu capítulo 6, no versículo 15. Enquanto você vai abrindo aí, nós vamos continuar adorando o nome do Senhor. O Arthur, põe aí pra gente Ainda Sou Deus, do Luiz Dionísio. Ainda Sou Deus, do Luiz Dionísio. Livro de Neemias, capítulo 6, no versículo 15. Hoje Deus decidiu falar aos nossos corações sobre reconstrução, sobre reedificação. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, no capítulo 6, no seu versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda Sou Deus, de Luiz Dionísio. Glórias ao teu nome, Pai. Aleluia, Senhor. Você não vai achar com letra, só o clipe mesmo do Arthur. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Ainda Sou Deus, Luiz Dionísio. Aí, mano. Esse aí, que você acabou de passar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glorificado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Está pronto, você quer estar pronto, mas você precisa estar Essa o Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Pra que falar se eu estou trabalhando? Me adore mais e deixa eu agir. Eu já provei que ainda te amo, que em todo tempo eu cuido de ti. Eu sei que um temporal se levantou e tá pensando até em desistir. Mas olhe bem na proa do teu barco, ainda estou no controle, sou eu que estou aqui. Não se preocupe com as decisões, se estão dizendo que é pra desistir, que se continuar não vai dar certo, mas quem te chamou foi eu, ainda estou aqui, ainda estou aqui, ainda estou aqui. Eu ainda sou Deus e cuido dos meus. Eu ainda sou Deus e cuido dos meus. Eu ainda sou Deus. Eu ainda sou Deus e cuido dos meus. Eu ainda sou Deus e cuido dos meus. Eu ainda sou Deus e cuido dos meus.
Sou Deus que abre porta de prisão. Sou Deus que fecha a boca do leão. Sou Deus que entra na fornalha pra livrar os meus. Pode dizer pra enfermidade que eu ainda sou Deus. E se você tá pensando em parar, agora é tarde, já não tem como voltar. Pois eu te escolhi bem antes de nascer. Escuta, filho, que eu tenho para te dizer. Aleluia! Que cumpro a promessa na tua vida. Eu realizo sonhos impossíveis. Eu sei o que é melhor pra tua história. Porque eu sou Deus, eu ainda sou Deus. Que abre a porta que está fechada. Eu te acompanho em toda a tua estrada. E se você tá fraco, eu te encho de presença. Porque eu sou Deus, eu ainda sou Deus e cuido dos meus. Eu ainda sou Deus e cuido dos meus. Eu ainda sou Deus. Aleluia! Eu ainda sou Deus e cuido dos meus. Eu ainda sou Deus e cuido dos meus. Eu ainda sou Deus. Eu ainda sou Deus que cumpro a promessa na tua vida. Eu realizo sonhos impossíveis. Eu sei o que é melhor pra tua história. Porque eu sou Deus, eu ainda sou Deus. Que abre a porta que está fechada. Eu te acompanho em toda a tua estrada. E se você tá fraco, eu te encho de presença. Porque eu sou Deus, eu ainda sou Deus e cuido dos meus. Eu ainda sou Deus e cuido dos meus. Eu ainda sou Deus. Eu ainda sou Deus e cuido dos meus. Aplauda o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Deus, Ele é fiel em todas as suas obras. Os irmãos acharam o livro de Neemias, no seu capítulo 6, no verso 15. Podemos ler? A palavra diz: acabou-se, pois, o muro ao 25 do mês de Elu, em 52 dias. Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Todos nós conhecemos o livro de Neemias, mas como eu tenho por hábito de dizer, todas as vezes que me é dada a oportunidade de ministrar, que Deus, Ele sempre tem mistérios novos para revelar aos nossos corações, diante da palavra dele. Assim como o pastor acabou de dizer aqui, são 66 livros e Deus, Ele sempre vai ter uma maneira de falar a cada dia de maneiras diferentes. Mas é interessante que para a gente compreender o livro de Neemias, a gente tem que voltar um pouquinho na história. A palavra vai dizer que Deus, Ele começa a levantar homens de Deus, os profetas como nós conhecemos. Deus levanta um certo homem por nome de Isaías. Isaías começa a olhar a nação de Israel e a nação de Judá e começa a pregar para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados. Qual era o pecado que o povo estava cometendo que entristecia o coração de Deus? A palavra nos mostra que Deus, Ele é misericordioso em perdoar, mas tem uma coisa que Deus não permite, que é dividir a sua glória com ninguém. Interessante que o que Israel mais fazia, que chateava o coração de Deus, era quando eles estavam em tempos de bonança, eles se dobravam a deuses estranhos, a deuses pagãos, deuses de outras nações. Deus, Ele sempre levanta os seus profetas, e um desses profetas é aquele que nós conhecemos por Isaías. Interessante que Isaías, ele vai começar a profetizar de um cativeiro babilônico. Preste bem atenção, porque a palavra de Neemias nós todos conhecemos. Só que tudo tem um início, tem um meio e tem um fim. Deus, Ele não levanta ninguém sem um propósito. Deus não levanta ninguém a não ser que seja para consertar algo que se iniciou lá atrás. Então Isaías, ele começa a profetizar para a nação. Virá um tempo, 70 anos de um cativeiro. Só que vamos imaginar,
Quando a gente está em período de bonança, vamos trazer para a nossa atualidade. Quando a gente está vivendo um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, o nosso coração não imagina que o dia mau vai chegar. Por mais que nós sabemos que o dia mau ele vem para todos, quando nós estamos vivendo períodos de delícias, períodos de felicidade, nós imaginamos que dali para frente será só aquilo. Interessante que a nação de Israel agora ela começa a viver esse período. Os seus reis começam a corromper o seu coração e começa a montar bosques em adoração a outros deuses, e o povo com essa adoração pagã. Como Deus começa a usar os profetas dizendo: virá um tempo aonde eu levantarei o meu servo. Interessante que a palavra vai dizer que Nabucodonosor, ele é o rei da Babilônia. Ele não é de Israel. Ele não é filho de Deus. Mas até o inimigo se torna servo de Deus quando é para ensinar algumas coisas para nós que somos cristãos. Interessante que quando Deus levanta Nabucodonosor, a palavra diz que ele vem e incendia a cidade de Judá. Ele destrói, ele entra e quebra tudo. E uma das maravilhas que a cidade de Jerusalém tinha eram os muros em volta da sua cidade. Aqui nós começamos a falar dessa ministração, presta bem atenção. Acabei de dizer que quando nós estamos em momentos de prazeres, nós não imaginamos que os dias maus chegarão. Sabe por quê? Quando nós estamos em momento de prazer, nós estamos seguros na nossa mente. Nós estamos tranquilos na nossa mente. Tudo aquilo que nós podemos fazer, ou tudo aquilo que nós temos a capacidade de realizar, parece que nos defende de qualquer adversidade que pode vir. Só que nós nos esquecemos, e às vezes nós pensamos que sempre haverá alguém mais forte do que eu e você. Interessante que a primeira coisa que a Babilônia destrói, quando eles entram dentro dos terrenos de Judá, são os muros. E o que representavam esses muros para Jerusalém? Era a proteção daquela cidade. Os homens de Jerusalém olhavam para aqueles muros como se eles fossem impenetráveis. Nem o exército do mundo vai conseguir atravessar por esses muros e por essas portas. Sabe uma coisa, já trazendo uma revelação à luz da palavra ao nosso coração, que na grande maioria das vezes aquilo que é físico nós olhamos e colocamos tanta força, e nós nos esquecemos que Deus ainda tem o poder sobre o material e sobre o imaterial. Enquanto os homens de Jerusalém estão olhando e dizendo: nada pode penetrar esses muros, Deus está olhando do céu e está dizendo: pode penetrar o muro, e eu ainda vou ensinar a penetrar o teu coração para transformar novamente o teu coração de pedra em coração de carne. É dessa maneira que Deus usa para trabalhar com os seus servos. Você não vai ver Deus fazer dessa maneira com alguém que não serve a Ele. Você não vai ver Deus moer, espremer, oprimir alguém que não serve e não quer compromisso com Ele. Agora, alguém que um dia levantou a sua mão e aceitou a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida, já não existe mais a questão do livre-arbítrio ou da nossa própria escolha. Como acabou de ser citado aqui, verdadeiramente nós acabamos de louvar o louvor que diz: deixa eu trabalhar do meu jeito. Não tem mais essa, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, agora nós já não temos mais que deixar nada. É como se nós estivéssemos dizendo a Ele: Pai, agora eu aceito a maneira a qual o Senhor propõe sobre a minha vida. Eu aceito viver para Ti. Só que chega um determinado tempo da caminhada que a gente quer puxar mais um pouquinho para o nosso lado. Só que agora já não funciona mais assim. E sabe o que aconteceu, pastora? A nação de Israel não entendeu dessa maneira. Deus ele chama um homem por nome Abrão e ele lhe faz promessas. E Deus fala: tua nação será uma nação, a minha nação. Eu habitarei no meio deles, vocês serão peregrinos, errantes pelo caminho, mas eu os conduzirei à terra que mana leite e mel. Então olha só que interessante, Deus, quando Ele libera uma palavra sobre a vida de uma pessoa, de uma família ou de uma nação, já não tem mais como retroceder. A gente pode tentar por todos os meios, pode fazer o que for. Deus ele sempre vai olhar para nós e vai dizer: eu ainda tenho um projeto e eu vou concluir o meu projeto. Interessante que agora a palavra nos mostra que o rei da Babilônia, ele entra e destrói os muros de Jerusalém. Agora imagina comigo a mente daqueles homens que achavam esse muro impenetrável.
se achavam aquelas portas formosas de Jerusalém que jamais ninguém destruiria. A palavra nos mostra que viraram montões e amontoados, foram queimados a fogo. Interessante que eu gostaria de estar na mente desses homens para olhar, mas a gente às vezes passa algumas realidades na nossa vida que a gente olha e a gente fala, e houve um momento que eu imaginei que isso nunca chegaria. Mas quando nós estamos no meio da situação, nós olhamos e vemos verdadeiramente que nós não temos poder em cima de nada. O ser humano não tem a capacidade de fazer nada. Assim como Jesus diz no livro de João, sem mim nada podeis fazer. Quando nós pregamos essa palavra, parece apenas uma frase ou algo que é clichê de cristão. Mas quando nós começamos a viver, nós acordamos pela manhã, nós chegamos ao trabalho, nós saímos para o almoço e assim sucessivamente na nossa vida, nós começamos a ver que quando nós não colocamos Jesus na direção das coisas, parece que as coisas não vão, não fluem, dão errado. E até mesmo quando Jesus está, mas as coisas dão errado, lá na frente a gente entende porque deu errado. Interessante que a nação de Israel agora está passando por esse período. Os muros de Jerusalém estão fendidos. A muralha que eles achavam que era impenetrável agora está sitiada. Homens, mulheres e crianças agora são levados para um cativeiro dentro da Babilônia. Eu peço para que você redobre a sua atenção, porque nós vamos viajar diante do tempo nessa palavra. O evangelista Marcos, Neemias se trata do período onde a Pérsia governava. Mas é para você ver que lá na frente Deus levanta Neemias para corrigir algo que foi errado lá atrás. Então, para simplificar e já trazer uma revelação à luz da palavra ao nosso coração, presta bem atenção que talvez nesse período eu e você possa ser levantado para corrigir algo que já está errado faz tempo. Mas sabe o que acontece conosco? É que na grande maioria das vezes, quando nós vemos algo errado, em vez de nós nos dispormos a consertar e ajudar a levantar, nós somos o primeiro a olhar e dizer, está errado. Olha lá como tá. Tá vendo o que o evangelista fez? Tá vendo o que fulano fez? Tá vendo o que o Beltrano fez? Neemias não. Essa é a diferença, na grande maioria das vezes, dos homens que são agora heróis da fé, para a nossa geração. Nós vamos ver que agora a Babilônia recebe uma profecia nos tempos de Daniel. Pesado foste e achado em falta, pois o seu reino será dado à Pérsia. Olha só, Deus começa um projeto lá em Abrão, começa uma profecia de cativeiro em Isaías, levanta Daniel para falar. Depois, já dentro desse cativeiro, que agora os mesmos que fizeram que aquele cativeiro acontecesse, nem eles também têm poder acima de Deus. Até onde Deus permitiu que eles subjugassem Israel, eles subjugaram. No momento que a soberba chegou ao vosso coração, Deus olhou para eles e falou, ó, vocês vão até aqui. Daqui para frente será outra nação. Interessante que os medos e os persas agora, eles vêm guerrear contra a Babilônia. Sabe quantas províncias, se eu não me engano, a Babilônia geria naquele tempo? Se eu não me engano, eram 158 províncias. Imagina aí você ser aliado de 158 países e mesmo assim ser derrotado. E esse é o poder que o nosso Deus tem, de mostrar para o homem que nenhuma aliança que se não for com ele vai dar certo. Você pode ser forte da maneira que for. Se a tua aliança não for com Deus, você se resume a nada. Interessante que agora Deus levanta os medos e os persas. E eles vão até a Babilônia, sitiam, matam o rei da Babilônia. E agora 158 províncias mais a Babilônia é gerida pelos medos e persas. Interessante que agora chega esse período onde nós lemos e vamos começar a falar da palavra de Neemias. Agora a palavra vai dizer que o rei Artaxerxes, ele está reinando entre os medos e persas e sobre todas as outras nações. É um rei poderoso, poderosíssimo em palavra. E há um homem de Judá, por nome Neemias. Esse homem, ele tem, vamos dizer assim, uma importante função dentro daquele reino. A palavra vai nos mostrar que Neemias, ele é copeiro do rei. Todos nós sabemos que o copeiro do rei era aquele que antes do rei, provado a sua refeição, ou provado o líquido que ele ia beber, isso passava-se primeiro pela mão do copeiro,
para ver se não estava envenenado, se ninguém estava tentando dar um golpe de Estado e matar aquele rei para tomar o poder. Então olha a responsabilidade que Neemias carregava consigo. Era a responsabilidade de, se for necessário que eu morra pelo meu rei, eu vou morrer. Infelizmente nós não vivenciamos mais isso na igreja do século XXI. Hoje, possível seria, se Cristo viesse novamente para a terra, seria possível que ele fosse morto novamente por conta da gente e nós não morreríamos por ele. Interessante que a função de Neemias, quando ele começa a se comunicar com o seu rei, da sua alegria, a palavra diz que o rei próprio percebe que Neemias chega num determinado período e está com o seu semblante caído. Agora vamos entrar na palavra e vamos imaginar comigo. Irmão, se você convive com uma pessoa, se dia após dia, essa pessoa está do seu lado, quando essa pessoa não estiver legal, você vai perceber. Mas sabe o que chama a minha atenção aqui, pastor? É que não é qualquer pessoa que percebeu que Neemias não estava legal. Foi o rei, um rei poderoso. E detalhe, não era crente, não era servo do Senhor. Era apenas alguém que estava ali porque Deus permitiu estar. É aquilo que a palavra diz, nenhuma autoridade é instituída se não for por permissão de Deus. Então qualquer governante, qualquer presidente, qualquer pessoa que estiver em eminência, Deus permitiu que está. Interessante que agora o rei pergunta a Neemias por que o seu semblante está caído, por que está triste o teu coração. Neemias começa a falar ao rei: eu recebi a visita dos meus irmãos que estavam lá em Judá. Eu recebi notícias de como está o meu povo e de como estão os muros da minha cidade. As notícias que vêm de lá não são nada animadoras. Os muros, aqueles belos muros que eu era habituado a ver, a presenciar, estão destruídos. O meu povo padece de fome. Interessante lembrar que nesse período que Neemias começa a se comunicar com o rei, o cativeiro babilônico já passou, já houve o exílio babilônico e o povo já retornou para sua cidade e já estava ali um longo tempo. Sabe o que eu achei interessante, pastores? É que já tinha voltado muita gente, mas ninguém quis reedificar o muro. Já tinha voltado há muito tempo, mas ninguém quis reconstruir a cidade. Agora Deus tem que usar Neemias, que está lá do outro lado, no reino dos medos e dos persas, ouviu a notícia e a palavra diz que o seu coração se entristeceu. Sabe o que é interessante? É que todos que estavam em Jerusalém, com ela sitiada e destruída, não estavam com seus corações entristecidos. Eles estavam conformados e com um sentimento de culpa. Evangelista, por que sentimento de culpa? Porque nós vemos que quando Isaías se levanta para profetizar do cativeiro babilônico, ele fala: Deus mandará o cativeiro por conta do vosso pecado. Mas Isaías também, através de Deus, vai dizer: mas o mesmo Deus os livrará com mão forte. Aí nós começamos a olhar do capítulo 37 para frente de Isaías, é onde Deus vai começar a falar do povo, bichinho de Jacó. Deus vai começar a dizer que vai erguer o povo pela mão direita, e todas essas palavras que nós conhecemos. Isaías começa a trazer palavras de conforto ao coração do povo. Só que quando o povo volta do cativeiro babilônico, voltam alegres, aquele cântico dos degraus que nós conhecemos, lindo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Estudiosos dizem que os homens, quando estão retornando do exílio babilônico, é onde eles começam a entoar esse hino. Eles começam a andar por lugares rochosos e tudo que eles olham é monte. Então eles olham para o alto e só veem monte. Eles não veem nada à sua volta. É um chão dificultuoso de andar. Mas a alegria que tinha no coração deles é que eles estavam retornando para Jerusalém. Só que dentro de Jerusalém ninguém se levantou para fazer exatamente. Agora Neemias recebe uma pergunta do rei. Ele vai dizer ao rei: eu queria ir até lá. Eu queria ajudar nessa reconstrução. Eu queria ver como está o meu povo. Eu queria reerguer esse muro. Sabe o que chama a minha atenção? É que o rei faz duas perguntas para Neemias: quando você vai e quando você volta?
Irmão, quando a gente não é importante para nada, as pessoas nem querem que a gente volte. É para você ver a importância que Neemias tinha para alguém que não era, vamos usar esse no nosso termo atual, cristão. Porque na grande maioria das vezes você pode imaginar que você não tem importância alguma para ninguém, mas tem, porque você carrega dentro de si o Espírito Santo, e o Espírito Santo que está dentro de você, ele sempre vai ter alguma coisa para oferecer para alguém. Talvez eu e talvez você não tenha nada, mas aquilo que nós carregamos sempre vai ter alguma coisa para oferecer para a humanidade. O coração de Neemias agora está voltado a ir até Jerusalém. Agora o rei permite, e Neemias ele pede, me dê cartas, para que eu atravesse pelas suas províncias sem ser impedido. E me dê cartas também para que eu vá até Asaf, o guardador da floresta, para que ele me dê madeiras, para que eu guarde a casa onde eu estiver e os muros onde eu for levantar. Olha só, Neemias, antes de sair, ele está pedindo autorização, liberação, cartas, ele está tendo referência a alguém que não era cristão. Eu não sei porque Deus está falando para ele dessa maneira, mas Deus sabe da maneira que vai falar no coração de cada um. Na grande maioria das vezes, hoje nós vemos muitos cristãos que imaginam que não precisam ter referência a quem não é. Entenda uma coisa, como acabou de ser dito aqui pela palavra, Deus levanta e permite estar em eminência quem Ele quer. A referência que nós devemos ter ao homem de autoridade é a mesma que Neemias teve, só que sempre obedecendo a Deus em primeiro lugar. Interessante que agora ele recebe as cartas e começa a viajar. Quando nós lemos na palavra, parece que as coisas foram assim do dia para a noite, mas não é. Apenas 6 capítulos de Neemias, passou-se muito tempo. Interessante que agora Neemias ele começa a se conduzir até Jerusalém e chega em Jerusalém. A palavra diz que numa certa noite ele não fala nada a ninguém. Ele mesmo escreve no seu livro: eu não tinha dito nada que Deus tinha posto em meu coração. Observa bem. Vamos pregar comigo. A tristeza foi de quem? De Deus ou de Neemias? De Deus ou de Neemias, igreja? A decisão de falar com o rei foi de Deus ou de Neemias? A decisão de ir até Jerusalém foi de Deus ou de Neemias? Mas quando Neemias chega em Jerusalém, ele atribui a glória a Deus. Ele fala: não falei a ninguém o que Deus propôs no meu coração. Sabe por quê? Ele era copeiro do rei. Ele tinha uma confiança no rei. Se o povo que está lá em Jerusalém não está ligando, eu vou estar. Se quem está lá não está nem aí, eu que estou aqui, que tenho comida, tenho bebida, tenho a confiança do maior rei da terra, eu vou ousar ir até Jerusalém para tentar reconstruir alguma coisa? Eu não. Nos dias de hoje, é o que nós mais vemos acontecer. E sem falar dos outros, às vezes é eu, e às vezes é você. Na grande maioria das vezes, se ninguém está fazendo nada, oxe, olha o tanto de gente. E isso não se relaciona apenas ministerialmente, mas em todas as âmbitos da nossa vida. Porque olha só a vida que Neemias tinha, que delícia. Comia da melhor comida, bebia do melhor vinho, provavelmente dormia numa das melhores camas, porque Neemias tinha que estar ali ao lado do rei. Então a posição de Neemias talvez era o sonho de muitos. E agora Neemias olha e fala: eu não contei a ninguém o que Deus propôs no meu coração. Mas vamos examinar a palavra como a Bíblia manda? Olha como Deus propõe no coração de Neemias se levantar e ir até Jerusalém. No meio da tristeza, no meio da derrota, no meio de muros destruídos, no meio de onde ele está vendo que todo mundo que está lá em Jerusalém não quer fazer nada. Não foi com alegria, não foi com pão, não foi com vinho, não foi com bênção.
foi com sofrimento que Deus propôs ao coração de Neemias: se levanta e vai. Vou simplificar para a gente entender. Às vezes a gente sofre e não entende. Às vezes a gente acha que Deus tem que abençoar primeiro para depois a gente se levantar e fazer. Eu digo isso pela minha própria vida. Se você pega essa palavra para você, receba. Se não, descarta. Mas observa bem, vamos ver se a gente não é assim. Na grande maioria das vezes nós esperamos Deus fazer, nós queremos que Deus realize para que a gente venha testemunhar das grandezas de Deus. Neemias começa a testemunhar das grandezas de Deus enquanto o muro ainda está no chão. Deus que propôs no meu coração. Só que no meu coração só tinha tristeza. Aonde eu olhava em Jerusalém só tinha destruição. Eu via os homens conformados com a situação que a cidade gloriosa que Deus instituiu na terra estava. A palavra vai dizer que agora ele se levanta e ninguém faz nada sozinho. Começa a se juntar uma multidão com Neemias. E ele começa a dizer aos homens o que devem fazer. A palavra da reconstrução dos muros de Jerusalém, ela começa apenas no coração de um homem, mas ela termina com o nome de Deus sendo glorificado, trazendo uma revelação à luz da palavra para o nosso coração. Se Deus propôs algo ao seu coração, faça. Se Deus colocou e determinou algo sobre a sua vida, faça. Porque talvez aquilo para você não seja tão importante, mas você não sabe a importância que isso terá para Deus, para o reino e para gerações futuras. Ou imagina comigo, pastor, será que Neemias imaginava que a história dele, depois de mais de 2000 anos, estaria sendo contada como está hoje? Claro que não. Talvez as próximas gerações possam ter eu e você como referência de algo bom, ou também como referência de algo ruim. Isso é, se fizermos ou não fizermos aquilo que Deus determinou. Se eu fizer aquilo que eu determino fazer, só vai dar ruim. Porque o meu coração é enganoso. O meu é, eu não sei o seu, mas o meu é. Mas o coração de Deus não há sombra e nem variação. Quando Deus ele fala alguma coisa, ele já viu o passado, ele está vendo o presente e já determinou o futuro. Então agora Neemias está de pé. E sabe o que eu achei interessante, pastor? É que ninguém estava falando nada. Aí agora quando veio o movimento da reconstrução do muro de Israel, de Jerusalém, a Bíblia diz que se levanta um homem por nome Sambalate. Sambalate significa sim dá a vida. Sim era um deus babilônico que eles adoravam e eles acreditavam que a vida humana, a vida de animal, qualquer vida, vinha da mão desse deus da Babilônia. Então agora Sambalate, que é governador em Samaria, posto pelos medos e os persas, ele não é de Israel. Ele é apenas um governador que foi posto ali porque nesse período não tinha nenhum rei em Israel. O rei Zedequias tinha sido morto por conta das suas desobediências a Deus, que foi o último rei de Judá. Interessante que, agora quando ele ouve dizer que Neemias saiu de onde estava e veio até Jerusalém com a intenção do coração de reconstruir e reedificar os muros, a Bíblia diz que Sambalate se junta a Tobias e começam, e detalhe, Tobias significa Deus é bom, só nome bonito. Só homem com nome profético. Só que eles se levantam e a primeira palavra, o que esses fracos judeus imaginam que farão com esses muros aí? Um era árabe, o outro amonita, e Sambalate eu não vou me lembrar de onde era. Só que eles não tinham nada a ver com Jerusalém. Imagina comigo você decide fazer uma obra na sua casa, pastor. Eu chego lá, olho e falo, isso aqui não vai ficar legal, para que você quer fazer isso? Vamos lá, o que você responderia para mim? Aquilo mesmo que Jesus disse para Pedro: cuida de ti mesmo, toma conta da tua vida, não se envolve naquilo que eu quero fazer, do que é meu. O interessante é que Sambalate e Tobias agora se juntam a Gesem, e eles começam a se levantar e observar. Não vamos fazer nada não, você acha? No terceiro dia de obra, eles desistem de sair. Porque vamos falar de reconstrução. Primeiro você destrói, depois você limpa, para depois reconstruir. Então observa que na mente de Sambalate, Gesem e Tobias, eles não iam dar conta nem de limpar.
eles não iam dar conta nem de tirar os montões que estavam ali no chão. Só que na mente de Neemias e no coração de Deus, a obra estava finalizada já. Diante da presença de Deus, tudo aquilo que Neemias propôs no seu coração já estava abençoado para acontecer. Eu vou simplificar para a gente entender. Lógico nós não temos que estar falando nada para ninguém da nossa vida, mas nós não temos que ter medo quando as pessoas sabem de algum planejamento, de algum sonho ou de alguma coisa. Porque a palavra diz que aquele que Deus abençoa, ninguém tem o poder de amaldiçoar. E aquele que Deus amaldiçoa, também ninguém tem o poder de abençoar. Então, se Deus abençoou, então o seu pode o inferno saber e se levantar. Se está abençoado por Deus, está abençoado por Deus. Glória a Deus. Interessante que eles olham, deixa lá, são fracos. E é disso que Deus gosta. Quando eu olho para dentro de mim, quando você olha para dentro de você e fala, eu não sou. Eu não posso, eu não sei nem o que o Senhor quer comigo. E Ele fala, é isso mesmo. É exatamente isso, porque aí você vai entender que verdadeiramente você, mãe, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Agora, Sanballat, Tobias e Gesem eram governadores, homens influentes na cidade e ao lado também do rei. E quem é Neemias perto desses homens? Apenas um copeiro. Só que o copeiro agora vai se transformar em governador da nação de Judá. Pelo fato de se levantar e querer reconstruir uma cidade, reconstruir um muro. E Deus é especialista em fazer isso. Ele fez lá atrás com José, transformando um prisioneiro no governador do Egito. Deus transforma agora um copeiro no governador de Judá. E sabe o que acontece na nossa vida? Às vezes a gente olha para o nosso momento e às vezes a gente não vê o futuro. Só que Deus olha para o nosso futuro e fala, você não sabe o que eu estou planejando para você. Você não sabe o que eu estou realizando nesse período em você, para que depois você realize em outras pessoas. Eu recebo essa palavra, se você recebe por aí, em nome do Senhor. Interessante que agora, Neemias não responde, pastor. Sabe qual é o nosso erro do século XXI? É que na grande maioria das vezes a gente quer provar para o outro que a nossa pregação vai ter um efeito, que o nosso louvor atingiu um coração, que o plano que a gente fez vai ser concretizado e abençoado por Deus. Enquanto Deus olha para nós e fala, não se preocupe em mostrar ou provar nada a ninguém. Observa que Neemias agora ele continua operando e fazendo a sua obra. Sanballat e Tobias estão agoniados quando eles veem a obra sendo realizada e sendo concretizada. Eles ficam chateados porque eles esperavam, pastor, que agora nem limpo fosse. E além de limpo, os muros estão começando a subir. E quando eles olham os muros começando a subir, eles olham de baixo que não tem nenhuma rachadura, não tem nenhuma fenda, não tem nada que novamente faça esses muros serem destruídos. Isso começa a entristecer o coração deles. Há um ditado secular que diz o seguinte: se você não consegue vencer o inimigo, junte-se a ele. Interessante que sabe o que Sanballat, Tobias e Gesem fazem agora? Vem cá, Neemias não vai parar. Ele está proposto. Chama ele para jantar com a gente. Chama ele para se sentar à nossa mesa e vir beber vinho com a gente. Eles mandam um mensageiro cerca de 5 a 6 vezes. Você sabe o que Neemias diz? Estou em uma grande obra, de modo que não posso pará-la, de modo que não posso retroceder. O convite era muito bom. Imagina como Neemias estava cansado. Só que agora o convite de Sanballat, Gesem e Tobias e dos homens que estavam aliados a eles, já não tomando conta do coração de Neemias, agora eles iam e começam a tentar atacar. Agora olha só como Deus transforma as pessoas. O camarada era copeiro, se transformou em governador, agora vai ter que ser general de guerra também. A palavra diz que agora metade dos homens que estão com Neemias construindo o muro, deixam a construção e ficam com lanças e espadas esperando o exército inimigo vir atacar. E até mesmo aqueles que estão construindo o muro, com uma mão eles continuam reedificando o muro e com a outra mão eles carregam a sua lança caso sejam atacados. Olha só, o tempo que os muros estavam caídos, ninguém quis fazer nada, ninguém quis levantar. Se levanta um endemoniado que não tem nada a ver com Jerusalém para tentar travar o coração de Neemias que estava proposto a reedificar aqueles muros. Mas para trazer uma revelação, vamos dar a palavra para a gente entender. Sabe por quê?
O diabo sabia da importância daquela cidade. Os inimigos, os árabes, todos os homens da circunvizinhança sabiam da importância da cidade de Jerusalém. Eu vou simplificar para a gente entender, e aqui eu começo a pregar. Sabe quando eu e você decide se levantar? Sabe quando a gente olha para Deus e fala assim: Senhor, eu não quero mais só isso. Eu não quero mais apenas isso. Sabe quando Neemias, imagina comigo ele olhando para trás e lembrando de como era o templo, de como era gostoso, ou por mais que ele não vivenciou isso, mas as histórias que ele ouvia, do povo que entrava no templo e glorificava o nome de Deus, e agora ele sabe que aquele templo está destruído. Sabe eu e você, quando a nossa vida espiritual ela não está tão legal, e a gente olha para Deus e fala: me ajuda porque sozinho eu não vou conseguir. Mas sabe quando a gente passa essa reflexão, assim como um pródigo, quando a gente olha, o nosso coração só tem tristeza. Quando a gente olha, o nosso coração só tem destruição. Quando a gente olha, tudo aquilo que foi construído por nós e para nós está no chão destruído. Aí a gente olha e fala: tem que ser feito alguma coisa. E aí quando a gente tenta fazer isso, sempre tem Sanbalate, Tobias e Gesem. Para que você vai mexer com isso se está bom do jeito que está? Para que você vai tentar mexer com o inferno se está bom do jeito que está? Sanbalate, Tobias e Gesem se esquecem senão que isso Jesus vai falar lá na frente. E as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Então o interessante é que Jesus está dizendo: não é o inferno que vai te atacar, é você que ataca o inferno. Hoje nós vivemos um tempo onde nós temos tanto medo de tudo, e é onde Jesus olhou para a gente e falou que nós teríamos o poder de atacar o inferno. Interessante que na nossa vida, quando nós decidimos colocar algo em prática, sempre se levanta alguém para querer dizer que aquilo não vai para frente, que aquilo não vai dar certo, que aquilo não é real. Se tratando de vida espiritual, irmãos, porque o material tem vezes que dá certo, tem vezes que dá errado, é a nossa vida. Mas falando de espiritualidade. E o interessante é que às vezes a gente para ouvir. Às vezes a gente aceita sentar na mesa para jantar. Às vezes a gente aceita sentar na mesa para compartilhar do vinho. Só que o vinho ele é alegria. E muita alegria às vezes é exposição. Porque quando você está alegre, você fala demais. E quando você fala demais é porque você está confiando em quem você está. E nem todas as pessoas são para confiar. Interessante que Neemias tem esse entendimento e por isso ele não se assenta com os Sanbalate, Tobias e Gesem. Agora a palavra vai dizer que num determinado tempo ele olha para o povo. Eu quero acreditar que para Neemias falar isso, o povo já está quase desanimando. E ele fala: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte e nem justiça e nem memória em Jerusalém. Essa é a palavra que Neemias dá de resposta a Sanbalate, Tobias e Gesem. O que ele está dizendo? Vem cá, vocês não têm parte nenhuma com a adoração a Deus. Vocês não têm parte nenhuma com o louvor que é entoado no templo. Vocês não têm parte nenhuma com os muros de Jerusalém serem levantados. E outra, isso não vem das nossas mãos. Será o nosso Deus que nos fará prosperar. Interessante que Neemias, mais uma vez, ele glorifica o nome de Deus. E na história de Israel, todas as vezes que nós vimos o homem se levantar e dar a glória a Deus, dificilmente nós não vimos Deus operar. Dificilmente nós não vimos Deus entrar e fazer algo por esta nação ou por este povo. Interessante que quando ele atribui a glória a Deus, pela segunda vez, aí que os muros começam a pegar a sua fortaleza. Aí que a cidade volta a ficar bonita. Aí que todos aqueles que estavam em volta veem que realmente aquilo que estava no coração de Neemias não era loucura ou simplesmente um delírio momentâneo, mas era algo que verdadeiramente dava para fazer.
Interessante que na grande maioria das vezes nós imaginamos que o sonho que Deus propôs no nosso coração não irá se realizar. E o projeto que Deus colocou na nossa mão, nós não temos capacidade de fazer. Lembre-se sempre de Neemias, se levantou sozinho. Começou sozinho. Conforme ele foi começando, colocando o planejamento de Deus em prática, a multidão foi se juntando com ele para que aquele muro fosse edificado. E lembrando agora, sabe qual foi a multidão que se levantou para ajudar Neemias a levantar esses muros? Era aquela multidão de quem não queria fazer nada. Era aquela multidão que não estava mais ligando para nada. Era aquela multidão que estava sentada, prostrada em Jerusalém, acostumada com aquilo que já vinha acontecendo. Eu vou simplificar para a gente entender. Nunca julgue alguém que está caído. Nunca aponte alguém que está caído. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, se nós não vigiarmos, nós caímos também. Se nós não vigiarmos, nós caímos também e praticamos coisas piores do que nós julgamos. E sabe o que é difícil depois? É que aquela palavra se cumpre. Com a medida que você medir, você será medido. Com o juízo que você julgar, você será julgado. E sabe o que eu achei interessante? Neemias chegou quieto, mas realizou tudo. Então, para formalizar os nossos corações, a palavra que Deus quer trazer para a gente essa noite, sobre edificação. Mas o que Deus falava e ministrava no meu coração enquanto eu estudava essa palavra é: assim como Neemias, lembra das histórias que nós já ouvimos? Lembra do nosso início? Lembra de tudo aquilo que nós já vivenciamos, de cada experiência que nós já passamos com Deus? Observa bem, Sanbalat, Tobias e Gesem talvez nunca tiveram uma experiência com Deus. Talvez ouviam a dizer de Deus como o Deus de Israel. Observa que, às vezes, as pessoas que se levantam para falar de mim, de você, comigo e com você, são pessoas que talvez e provavelmente nunca ouviram e nunca tiveram uma experiência firme com Deus como você já teve. Porque a pessoa que já teve uma experiência com Deus, ela vai olhar para você e vai falar o seguinte: como Deus realizou uma vez, Deus pode realizar de novo. Como Deus fez uma vez, Deus pode fazer novamente. Agora, a pessoa que não teve experiência alguma com Deus, ela vai olhar para você e vai dizer: é impossível. Se é impossível aos meus olhos, tem que ser impossível aos seus olhos também. Aí Deus vai escrever lá na frente, em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Interessante que o coração de Neemias é levantado para uma grande obra em meio à tristeza, em meio à dor, em meio à frustração, em meio à derrota. Mas mesmo em meio a todas essas adversidades, ele propôs em seu coração realizar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, que era reedificar os muros de uma cidade que um dia foi gloriosa. Observa bem a minha e a sua vida espiritual. Observa bem como estão as igrejas no século XXI. Observa como estão os nossos cultos, como nós chegamos aqui e a maneira que nós saímos daqui. Talvez a culpa seja minha. Eu não estou louvando mais do mesmo jeito que louvei um dia. A culpa seja do pastor que não está pregando mais como pregou um dia. Será que é isso que está acontecendo? Ou será que é o nosso coração que se deixou deitar ou se sentar para jantar com Sanbalat, Tobias e Gesem? E hoje nós já não conseguimos mais olhar para os propósitos e projetos de Deus como nós olhamos um dia. Ou será que a culpa é minha, do meu irmão, ou a culpa é sua, que eu já não sinto mais a presença? É minha. Neemias estava do outro lado e sentiu compaixão. A nação tinha glorificado, cantando salmos. Cânticos dos degraus, quando você vê lá em Salmos, são os cânticos que eles cantam enquanto eles voltam do exílio babilônico. E levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Nós sabemos de qual são salteados esses homens que estão cantando isso. Só que quando chega em Jerusalém,
não tem mais nada, não tem mais como construir nada aqui. Deixa assim, engano meu e engano seu. Mesmo que esteja caído, Deus tem o poder de reedificar. Mesmo que esteja prostrado, Deus tem o poder de levantar. Isso seja espiritual, isso seja físico, isso seja a área que for, mas Deus tem o poder de realizar. Interessante que, por fim, aonde nós vemos que vai dizer: e acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Observa só. Agora imagina comigo, pastor Edson. Se Neemias tivesse parado para se assentar, ou se Neemias tivesse dado ouvidos a Sanbalat, Tobias e Gesem, de que aquela obra jamais poderia ser concretizada e realizada. Imagina se Neemias se amedrontasse na hora que o exército se levanta e fala: vou matar você. Interessante que eu já ia me esquecendo. Chega um determinado período que os homens, por medo de Neemias ser morto, eles olham para Neemias e falam: vamos te esconder ali no templo, vamos te esconder dentro de uma casa, para que vindo os inimigos não te matem. Sabe o que Neemias responde? Porventura sou eu, homem de me esconder? Com medo. Quem é ele? Quem é ele para olhar e ter essa valentia toda? Mas a palavra diz que Deus, o Espírito Santo de Deus, quando Ele está em nós, Ele nos dá espírito de ousadia. Nós ficamos ousados para o Rei. Então Ele olha e diz: porventura eu sou homem de me esconder? Não, deixa vir, deixa falar, deixa julgar, deixa pelejar, deixa vir com a lança, deixa vir com a espada. Enquanto falam, eu faço. Enquanto peguem a língua, eu posso. É isso que Neemias está dizendo, está nos ensinando. Faça aquilo que Deus propôs no seu coração. Realize a obra que Deus colocou na sua mão. Porque se levantaram com Neemias, se levantaram com Elias, se levantaram contra Moisés, se levantaram contra Jesus, mas mostra um desses que deixou de realizar a obra que Deus colocou. Só pararam de fazer quando Deus olhou e falou: aqui tá bom, acabou sua vez. Agora eu vou levantar outro. Até aqui você fez o que eu predestinei para você fazer. Observa bem, e vai chegar um dia que simplesmente eu e você vai dar tchau para essa existência. E aí a obra vai parar por aí? Claro que não. Ninguém é insubstituível. Eu não sou insubstituível. Deus pode levantar 10 vezes melhor e com mais compromisso. Só que aquilo que eu fiz vai ficar registrado na história. Aquilo que você fez vai ficar registrado na história. E como eu disse no início, eu acredito que Neemias nem imaginava que ele entraria para a história de Israel. Você não imagina, através do que Deus propôs sobre a tua mão, você entrar para a história do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Evangelista Marcos, quem sou eu? Neemias era apenas um copeiro. Homens de Deus, quando eles foram levantados, eram pastores de ovelhas, eram copeiros, era só gente que se considerava pequena, porque é daí que Deus tem poder para trabalhar. Sanbalat era grande, Tobias grande, Gesem nem se fala, influente em todas as cidades do domínio medo-persa. Todo mundo sabia o nome dele, sabia quem era Gesem. Imagina aí comigo, não colocando o nome de ninguém, mas um governante grande aí do nosso país, ou até mesmo mundial, olha para mim, olha para você e fala: fica na sua, não faça nada. O que esse cara estaria se preocupando comigo? Olha só, quando nós nos levantamos a fazer o que Deus está proposto no nosso coração, até os grandes se revoltam, até aqueles que estão em cima, que às vezes nunca nos enxergariam, porque ele nunca foi enxergado por Sanbalat, Gesem e Tobias. Mas no momento que ele decidiu reconstruir o muro, aí foi os grandes que veio para cima. Sabe o que Deus quer ministrar no nosso coração? Sobre a nossa vida espiritual. Deus falava isso comigo, para mim, enquanto eu lia e estudava essa palavra. Nós temos que reedificar os nossos muros. Sabe para que servem os nossos muros? Além de tapar as brechas,
além de não permitir que o inimigo tenha facilidade ao que está no meio, que é o tempo de adoração, que é o desejo de adorar, ele serve para a nossa proteção, ele serve para estarmos seguros. E eu não sei você, eu posso olhar para a minha vida, eu sei como estão meus muros, se estão erguidos ou se estão destruídos. Se eles estiverem erguidos, mas se eles estiverem destruídos, pode ser a noite que Deus está olhando e está propondo no meu coração: reergue, levanta, faça de novo. Deus não desiste de nós. Uma coisa que eu aprendi nessa pequena caminhada do Evangelho do tempo é que Deus é o ser que não desiste. Deus ele tenta até o fim. Você pode ver que quantas vezes você já viu Deus fazer e realizar sobre a sua vida, mesmo sem você merecer? Quantas vezes Deus já tentou te reedificar? Diversas vezes. E reedificou. Só que nós somos difíceis, nós, seres humanos. Nós somos como o povo de Israel. O povo brasileiro é o povo acho que mais se aproxima de Israel. O povo de dura serviço. Nós somos uma nação teimosa. E Deus sempre está ali, ó, tentando de novo. Só que o que chamou a minha atenção por isso é que a maneira que Deus chama Neemias era um período de sofrimento. Só que não era o sofrimento de Neemias, era o sofrimento daquilo que um dia ele amou. Eu e você, se você hoje ama, glória a Deus por isso. Mas pensa no amor que você já teve pela presença de Deus. Lembra da graça que você sentia quando você entrava na casa do Senhor. Lembra da maneira que você amava quando algum hino do seu rosto era entoado. No momento que você lia uma palavra no seu devocional pela manhã, pela tarde ou qualquer momento, e você chegava no culto, alguém dava uma saudação que batia com aquilo que você pensava. Você observou que hoje a gente não vive mais isso. Eu não estou falando nem da questão da adoração, eu estou falando daquilo que é para mim mesmo, daquilo que é para a gente. Eu não estou falando nem do que a gente entrega para Deus, eu estou falando daquilo que traz sentimento bom para a gente. Lembra quando você chegava, ia dando o horário do culto, você falava: que bom, que maravilha. Porque não é possível que só eu vivencie isso. Porque, evangelista Marcos, hoje você não vivencia mais? Tem dias e tem dias. E eu nunca imaginei isso. Por isso que no início da ministração o Espírito Santo falava aos nossos corações que nós nunca imaginamos que o dia mau ia chegar. O dia mau às vezes não é uma enfermidade, não. O dia mau às vezes não é quando a notícia ruim chega, não. O dia mau às vezes é quando eu entro na casa do Senhor e não sinto mais nada. O dia mau é quando eu estou aqui, eu estou entregando louvores, eu estou sendo ministrado por um louvor e parece que aquilo ali é só uma letra e mais nada. Um louvor que um dia falou muito ao meu coração. Um louvor que um dia, quando eu entoava ele, eu sentia o céu se abrir. E hoje parece que é apenas uma música, como qualquer outra. É apenas uma ministração, mais uma ministração sobre Neemias, que talvez na quinta, sexta, sábado, qualquer outro dia, eu vou ouvi-la de novo. Eu já sei o que fala, eu já sei que é a reconstrução de muro, eu já sei o que Neemias fez, eu já sei o que Neemias era, mas isso não traz mais aquela alegria ao meu coração de, meu Deus, como eu queria ser como Neemias. Observa lá atrás, quando nós, nem no primeiro amor, mas até um pouquinho depois, quando nós sentíamos ainda a alegria de estar na presença de Deus. Eu não sei se acontece só comigo, mas se acontece só comigo, amém. Mas se isso está acontecendo com você, reflita e reconstrua. Porque a alegria de adorar, de exaltar dentro do templo, só vai voltar quando o muro que faz a volta pela cidade e pelo templo estiver de pé de novo. Porque senão o inimigo ataca com facilidade e destrói o templo. E o inimigo destruindo o templo, destrói o lugar de adoração. E nós somos uma bênção para qualquer coisa que é destruída na nossa vida, nós deixarmos de adorar a Deus. E o deixar de adorar a Deus não é sair da igreja. O deixar de adorar a Deus não é virar as costas. O
O deixar de adorar a Deus não é simplesmente deixar de fazer. O deixar de adorar a Deus é perder a alegria do nosso coração por termos Deus na nossa vida. Como a missionária que eu disse, citou aqui, nós estamos nesse estudo onde nos ensina o que é Deus, o que é Jesus e o que é o Espírito Santo. E o interessante é que nunca fez tanto sentido como faz no tempo de hoje. Aquela palavra que diz: mais vale ter Deus um dia do que 1000 anos. Observe e olha para trás como você estaria nesse momento no culto. 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás, quando você ouvia uma palavra. E o que mudou? A palavra continua a mesma. Neemias que está sendo pregado aqui foi o mesmo Neemias que alguém pregou, talvez até nesse mesmo dia, 10 anos atrás, nesse mesmo horário. A palavra não mudou, ela continua viva e eficaz. Sabe o que mudou? O meu coração. Talvez o seu coração. E isso nos faz pensar que não tem mais como voltar, que não tem mais como retificar. Agora, voltando novamente para a gente passear mais um pouquinho. Lembra que eu disse a importância que Deus levantou Neemias para corrigir algo que estava errado lá atrás? Sabe o que nós fazemos? Isso aí já está errado, ó, de faz tempo. Isso aí já está acontecendo há um longo tempo. Isso aí já está caído a longa data. E talvez não tenha mais como retificar. E nós olhamos para dentro de nós mesmos e colocamos isso dentro do nosso coração. Enquanto Deus está olhando para nós e está nos mostrando, através daquilo que vivemos, que nós temos que nos levantar e colocar em prática aquilo que Deus propôs sobre a minha e sobre a sua mão. Neemias, ele se levanta, ele vai, não fala nada a ninguém. E quando ele chega, ele realiza talvez uma das obras mais bonitas de Israel, de Judá, que é uma das obras fundamentais para que Deus volte a ser adorado, vamos dizer, no meio do povo. Você vai ver, não tem nada a ver com a administração, mas pegando um gancho na vida de Elias, ele pega as 12 pedras para representar as 12 tribos e restaura o altar de adoração a Deus. Agora nós vemos Neemias restaurar os muros que faziam volta sobre a cidade santa, sobre a cidade onde o povo se juntava e ia adorar a Deus. Então olha só, Neemias talvez não tinha tido, pastor, a oportunidade de ir a Jerusalém adorar. Ele ouvia as histórias, ele ouvia como tudo foi construído por Salomão, como o templo foi construído. Ele ouvia como Davi guerreava e vencia os seus inimigos e reinou em Judá. Ele ouvia muitas histórias que fizeram ele ser quem ele era, um judeu. E hoje, olha para dentro de mim, olha para dentro de você. Será que nós somos frutos por acaso? Será que nós estamos nesse mundo apenas para existir? Para apenas passar aqui cerca de 70 ou 80 anos e depois nos despedirmos e falar: nossa, foi muito bom, ou até mesmo foi muito ruim? Claro que não. Deus propôs algo muito maior sobre a minha vida e sobre a tua vida. Só que entre esse algo que nós iremos realizar, terá tristeza, terá muro derrubado, terá cidade sitiada e queimada a fogo, terá Sambalat sem Tobias, terá exército se levantando. Mas dentro de tudo isso, o interessante é que eu me esqueci de dizer, lá no capítulo 1, verso 8, Neemias vai se lembrar de uma promessa que Deus fez a Moisés. Olha só, lá atrás, onde Deus olha para Moisés e fala: vocês vão pecar, e eu vou castigar vocês, mas depois eu vou me levantar, vou perdoar vocês, e todos aqueles que forem dispersos a todos os cantos da terra, eu os ajuntarei novamente nessa cidade. Neemias, quando ele vai orar a Deus no capítulo 1, ele lembra dessa promessa que Deus fez a Moisés. Aí sim, ele começa a obra. É importante ressaltar isso. Evangelista, o que você quer dizer por isso? Observa bem. Lá atrás, provavelmente não, com certeza, Deus te prometeu alguma coisa que ainda não foi realizada.
Só que no meio dessa promessa, se você prestar atenção, alguma coisa já aconteceu. Deus falou, vocês vão pecar. Israel pecou ou não pecou? Pecou ou não pecou, igreja? Pecou. Eu vou espalhar vocês. Deus espalhou ou não espalhou? Vou perdoar. Perdoou ou não perdoou? E vou ajudar. Ele já sabia. Ele já sabia tudo que ia acontecer. Ele decidiu fazer. Então coloque uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. A sua vida não é escolha sua, nunca foi. Deus decidiu que o Senhor seria pastor. Agora você vai ter que aguentar mais por resto da vida. Glória! Deus decidiu que o Senhor seria pastor. Não foi decisão sua e nem escolha sua. Não foi escolha minha e nem escolha sua. Deus olhou para mim e para você e falou, é você, porque ninguém sabe, eu nunca fui entender, principalmente eu não posso falar de mim. Mas um dia nós estaremos no céu e podemos perguntar por que eu. Ele vai ter que ter uma resposta. Mas ele olhou para mim e para você e falou, vai ser você. Sambalate tem que entender? Claro que não. Tobias tem que entender? Claro que não. Gessém, cuida da sua vida, Gessém. E nós, faz o que Deus mandou fazer. Reconstrói o muro. E o primeiro muro a ser reconstruído é o que? Aqui, ó, dentro de nós. A primeira obra que Neemias faz é dentro dele. Qual é a primeira obra? Eu tenho que ir até o rei. Tenho que pedir liberação. Eu não me mando. Trazendo uma revelação à luz da palavra. Trazendo para a minha vida. Quantas vezes nós fazemos as coisas da maneira que a gente acha que a gente se manda? E Neemias ele traz essa lição para a gente. Se ele faz isso com um rei que nem de Israel era, imagina o que ele fez com Deus. Peraí. Ele é soberano. Ele é criador e autor. Ele é consumador de tudo que eu vejo e daquilo que eu não vejo. Então tudo que nós vamos fazer, nós precisamos dele. Nós não conseguimos fazer nada se nós não tivermos Deus na vida. Nada vai para frente se Deus não estiver na nossa frente. E o interessante é que aquilo que era impossível para Neemias se tornou possível porque Deus quis. Simplificar para a gente entender. Se Deus falou que quer fazer na sua vida, só deixa. Vai acontecer. Como? Eu não sei. Você não sabe. E surpresa, não vai vir da maneira que você imagina. Nunca vem. Mas uma coisa eu posso dizer, vem. Acontece. Ele faz. Ele realiza. Então, para finalizar, a palavra que Deus quer deixar nos nossos corações hoje, a primeira, lembra do amor que você sentia por Jerusalém? Lembra do amor que você sentia pelo lugar de adoração? Hoje não é mais lá, hoje é aqui, ó. Lembra da alegria que você sentia? E a segunda, se você não sente mais, se propõe a retificar. Se propõe a levantar os muros, mas não é impossível, está muito sujo. Deus é especialista em limpar sujeira. Eu não conheço ninguém que é tão bom em limpar aquilo que está sujo como Deus. Deus é especialista em tirar do montoro, tirar do lamaçal do pecado, tirar de tudo aquilo que traz vergonha e tristeza para o ser humano e colocar ele assentado ao lado de príncipes e princesas. Deus é especialista em fazer igual. Nós temos um louvor que nós costumamos louvar, e até quando nós pregamos, nós falamos que quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Não é isso que Paulo escreve. Depois você pega lá e vê certinho. Quem começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Então isso quer dizer que Deus ele não terminou. A cada dia ele aperfeiçoa. Glória a Deus. Então a minha vida hoje não é perfeita, mas se eu dar o Espírito Santo, amanhã estará um pouco mais perfeita espiritualmente falando do que foi hoje.
A sua vida hoje talvez não esteja perfeita, mas se você der lugar ao Espírito e ouvir a palavra de Deus, amanhã talvez ela esteja um pouquinho mais perfeita. E quando você perceber, as suas vestes estão brancas, Aleluia. quando você perceber, você está purificado de todo o seu pecado. Nós citamos ele aqui, então vou falar dele novamente. Isaías, ele olha para o céu aberto porque ele fala: eu não posso. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio desse povo aqui, eu povo de impuros lábios. Aí o que Deus faz? A quem enviarei? Aí ele fala: eu vou. Então você vai. Aí Deus manda um anjo, serafim, pega uma tenaz com brasa viva no altar e toca na língua de Isaías. Olha quem Isaías é pra gente hoje, o profeta messiânico, um homem de lábios impuros e que habitava no meio do povo de impuros lábios. É considerado por nós cristãos da atualidade o profeta messiânico, aquele que disse sobre tudo sobre a vida de Jesus. Tem dúvida sobre Jesus? No Antigo Testamento? Lê qualquer capítulo de Isaías. Você vai saber. Então imagina, para minha família, para sua família, o que nós somos hoje, a maneira que eles nos enxergam hoje, se nós permitirmos que o Espírito Santo entre dentro do nosso coração, o que nós poderemos ser amanhã. A grandiosa obra que Deus pode realizar sobre nós no amanhã. Mas hoje, nós não iremos enxergar, que hoje para nós é impossível. Mas quando os muros estiverem elevados, aí nós glorificaremos a Deus. Amém? Os irmãos recebem esta palavra? Amém. Aplauda o nome de Jesus.